Então, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Vamos começar o nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos estudar a Gênese, vamos continuar falando sobre fluidos, mas antes vamos ler o Evangelho. Estamos falando sobre a encarnação, a reencarnação. Se nós vimos até o final dos textos sobre se a reencarnação, se ela enfraqueceria os laços de família, e nós vimos que ela não enfraquece, ao contrário, ela fortalece os laços de família, inclusive amplia aí as nossas, a nossa família espiritual, ela vai se tornando cada vez maior. O dia chegará que toda a Terra será uma grande família, cada um, lógico, com a sua individualidade, com a sua, como se diz, né, idiosincrasia, com o seu jeitão, cada nação com o seu próprio modo de ser, mas será uma família fraterna, né? E agora nós então vamos ver os limites da encarnação. Se esse processo reencarnatório de entrar no mundo mais denso, sair, ir para o mundo espiritual e retornar, se isso tem limite. Então, Kardec pergunta, o item 24 já desse capítulo, quais os limites da encarnação? Então, os espíritos respondem o seguinte para nós. A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados. Se tivermos, deixa eu aceitar aqui, Israel, boa noite, Israel, carece de limites precisos, né? Se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório, ela diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Então, está falando aqui do perispírito, que é um envoltório do foco de inteligência. Ele vai se tornando cada vez mais sutil, né? Menos material. Então, em grau mais elevado, ou seja, em mundos mais superiores, ele é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau. Está falando, na verdade, do envoltório do perispírito, do corpo mesmo, material. Ele vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Oi, Rosa. Tudo bem? Boa noite, Rosalva. Eu estou lendo aqui, tá bom? O Evangelho. A hora que se você quiser continuar lendo, mas eu acho que você... Deixa eu ver aqui. Ela está com o microfone fechado. Microfone fechado. Posso Abre o continuar microfone, lendo? Rosalva. Ei, boa noite, gente. Boa noite. Eu estou lendo aqui o Evangelho, tá bom? Eu sei que você está aí. Vou continuar, então, lendo. Ok. Em grau mais elevado, então, né? Aqui ele está falando do corpo físico. Pode puxar, Camila. Em grau mais elevado,
ele é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Então, o corpo e o perispírito o corpo vai ficando tão diáfano, né? Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Chega uma hora que o perispírito vai se tornando tão depurado, que aí ele desaparece. E nós vamos ter, então, a condição de espírito puro. E daí, então, a grande dificuldade para a encarnação de um espírito puro, porque ele não tem mais perispírito. É certo que aquele foco de inteligência, né, ele tem algum tipo de revestimento, mas é muito complicado, não é? Plasmar um corpo de carne sem o perispírito. E é isso que nós ficamos pensando, como teria se dado a encarnação de Jesus na Terra. Quais leis, né, que presidiram o fenômeno da encarnação de Jesus, né? Talvez se explique o fato de que a questão de Maria, né, a virgindade de Maria, como que isso se teria se dado, que leis teriam presidido esse fenômeno, né? Seria talvez uma clonagem? Como? Qual teria sido o processo? Porque realmente, imagina como que Jesus iria se corporificar na Terra, né? Nós não podemos afirmar com segurança qual teria sido esse processo. Então, se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos, ou seja, esses espíritos, não lhe ficam presos, como nos mundos inferiores. Então, eles encarnam ali naquele mundo, vamos dizer assim, ou estão ligados a esse mundo, mas eles são livres. Não é como nós, aqui na Terra, que estamos confinados à Terra. Mesmo os astronautas que vão para o espaço sideral, eles não podem ficar muito tempo longe da gravitação da Terra. Quem já viu um astronauta voltando, primeiro que ele perde massa óssea, por falta de gravitação, né, da lei da gravidade, e eles perdem massa muscular, e quando eles voltam, eles têm que reaprender a andar, inclusive. Então, eles não podem se afastar, diferente desses espíritos em mundos superiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte, onde os chamem as missões que lhes estejam confiadas. Então, é como se eles tivessem uma sede, uma casa, né, uma localização específica, mas eles se deslocam. Inclusive, com possibilidades que nós nem temos condição de compreender bem,
Por exemplo, a ubiquidade dos espíritos superiores, eles conseguem estar em vários pontos ao mesmo tempo. Chama-se ubiquidade dos espíritos superiores. Hoje nós temos uma ideia mais ou menos assim razoável quando nós vemos essas comunicações igual nós estamos agora. Nós estamos em vários locais ao mesmo tempo, mas estamos em um lugar só. Então, o que é que chega até as pessoas? A nossa mensagem, a nossa inteligência chega, não é? A imagem e etc. Em vários pontos. E, inclusive, fica gravado também, né? Isso pela lei do magnetismo, nós vamos compreendendo isso melhor, não é? Então, imagine aqui na Terra, o mundo inferior. Isso nós já conseguimos fazer. Imagina o espírito de um mundo bem superior, quanto, né, de possibilidades ele tem, não é? Se considerar do ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Então, nós vamos entender, né, que se nós formos pensar num corpo de carne, num corpo material e denso, nós podemos traçar o limite das encarnações aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela, mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Então, quando o espírito passa para mundos superiores, então, a lei da relação que ele vai ter com as várias dimensões desse mundo onde ele está, elas não são as mesmas da Terra. Então, poderíamos dizer que a encarnação, como nós a conhecemos, se dá nos mundos inferiores. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, ou seja, na erraticidade, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau do seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Então, a própria Terra, ela tem várias dimensões, né? Que são mais densas ou mais sutis comparativamente à crosta da Terra. Então, São Luís diz que, desencarnando, evidente que nós vamos gravitar para alguma dessas esferas, que seriam menos densas e, então, mais livres para viajar pelo espaço sideral, né? Então, é interessante. No livro Voltei, do irmão Jacó, que é um livro que ele vem falar da sua situação, né, no mundo espiritual, então, ele se mostra como um espírito ainda muito precário e com um envoltório grosseiro, mesmo o perispírito dele ainda é grosseiro. E ele é amigo lógico, porque o irmão Jacó, nós sabemos que ele foi um diretor da Federação Espírita Brasileira, Frederico Figner, e, portanto, ele conviveu com vários presidentes da Federação Espírita Brasileira. Então, Bittencourt Sampaio, Guilhom Ribeiro, vários. Todos esses já estavam em esferas bem mais sutis do que a para a qual ele gravitou. Então, esses amigos dele vieram recebê-lo, né, quando ele chegou ao local onde ele iria, né, ficar. Aliás, ele fica residindo com a filha dele,
Mas esses espíritos estavam em esferas bem menos densas do que aquele ficou, né? E então, é isso que acontece. Ele até percebe, né, que ele tinha feito pouco progresso, apesar de ser dialogador de reunião mediúnica, né? Na verdade, aquelas... todo esse trabalho que ele fez, ele era muito intelectual, e ele quase não fez trabalho de caridade. Tanto que hoje, Frederico Figner, ele é um dos espíritos que na Federação Espírita Brasileira, ele está vinculado ao trabalho assistencial. Ele fez questão de se ligar a esse trabalho, né, para poder se desmaterializar. Então, é isso. Eu vou pedir para Rosalva fazer a nossa oração. Pode ser, Rosalva? Você pode fazer? Posso sim. Posso sim. Tá. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, vos pedindo amparo, iluminação, e através da leitura que foi feita, nos reporta a responsabilidade que temos tendo conhecimento dessa encarnação, do nosso compromisso com a evolução, de nos melhorarmos, de aceitar as pessoas como elas são, de aceitar a vida como ela se apresenta para nós, de buscar essa melhoria íntima, Senhor, porque os tempos são chegados, as coisas vêm acontecendo de uma maneira tão rápida em nossas vidas e nas vidas das pessoas que nos cercam, que tem sido para todos nós, Senhor, um exemplo do compromisso que temos, principalmente pelo conhecimento da doutrina. Nos auxilia, Senhor, nessa caminhada. Nos auxilia, Jesus, a cumprir com os nossos compromissos assumidos quando reencarnamos. Que nós possamos ter consciência disso. Nos auxilia, Jesus, junto aos nossos irmãos, que são nossos amigos, e junto àqueles que não nos querem bem. Se conosco nesse encontro bendito, Senhor. Derrama as vossas bênçãos sobre todos nós, aqui presentes, sobre os nossos lares e sobre todos aqueles que nos querem bem. E mesmo aqueles que não nos, que são desafetos nessa vida. Se conosco, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Que assim Rosa. seja. Então, nós vamos continuar os nossos estudos do livro A Gênese. Nós estamos no capítulo 14 da Gênese, falando sobre as qualidades dos fluidos, e tem muito a ver com o que nós lemos no Evangelho, que nós vimos lá, né? Sobre esse envoltório fluídico que esse foco de inteligência, princípio inteligente precisa, né, para poder se deslocar e tal. E nós já estamos, então, no item 18, falando dessa qualidade desse fluido, como que é, né? E nós vimos nos itens anteriores que o fluido cósmico, ele é como, vamos dizer assim, como a água. Ele vai absorver, né, as características daquilo que nós venhamos a
do meio onde a água está, de onde ela circula, né? Então, assim, o fluido também. Então, vamos ver aqui. Item 18. Sendo apenas espíritos encarnados, os homens têm uma parcela da vida espiritual, visto que vivem dessa vida, dessa aqui, material, tanto dessa vida, quer dizer, da vida espiritual, tanto quanto da vida corporal. Primeiramente, durante o sono e muitas vezes no estado de vigília. Então, nós, os encarnados, nós participamos das duas vidas. A vida nessa dimensão, né, no mundo material, e da vida espiritual, né? Nós participamos da vida espiritual durante o sono, mas também, às vezes, no estado de vigília também. O espírito encarnado conserva, com as qualidades que lhe são próprias, o seu perispírito, que, como se sabe, não fica circunscrito pelo corpo, mas irradia ao seu derredor e o envolve como que de uma atmosfera fluídica. Então, o perispírito, ele se irradia pelo corpo físico. Tanto que essa aura, né, que pode ser fotografada, ela pode ser fotografada, que é essa emanação magnética, eletromagnética, do perispírito e do corpo também, né? Então, em torno do nosso corpo, nós temos esse eletromagnetismo aí, que é uma emanação do próprio perispírito. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha preponderante papel no organismo. Lembra que nós falamos da fenomenologia orgânica e psíquica, da mediunidade? O que é isso, senão esse papel que o perispírito vai desempenhar de forma preponderante no organismo, no corpo físico, né? O tempo todo. Vai estar em relação ali. Então, o perispírito, ele vai fazer essa ponte do princípio inteligente, né, das expressões da inteligência, com o corpo, e vice-versa, levando também as experiências do corpo para as experiências satisfatórias, aquelas em que nós tiramos uma boa nota, elas vão ficar para sempre, como uma conquista do espírito, né? Aquelas sensações mais grosseiras, quando nós conseguimos depurar, elas também vão se agregar ao espírito imortal, né? Como uma conquista. Pela sua expansão, né, a expansão do perispírito, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. Então, o perispírito, ele vai fazer esse papel. Por quê? Porque os desencarnados, eles têm perispírito. Os encarnados têm perispírito. Então, o que é que nós temos em comum? O perispírito. Então, quando o perispírito se expande, e ele se expande, porque ele é extremamente, o perispírito, ele é plástico, né? Nós vemos o corpo físico, ele sofre a ação das nossas vibrações. Então, o corpo, ele é plástico também, né? Ele sofre a ação do tempo. Nós estávamos acabando de falar, antes de começarmos até a gravar, sobre o tempo. O Eliseu falou várias vezes,
que a gente falou assim, começamos a falar que a gente esquece, vai fazer uma coisa, não lembra, deixa o arroz queimar. O que é isso, né? Isso é o tempo que vai nos pegando. Vamos envelhecendo, né? Parece que o corpo vai meio que secando. Então, é porque o corpo ele tem uma plasticidade. E basta pegar uma fotografia nossa de 10 anos atrás, comparar com hoje, para ver a diferença, né? A modificação que o corpo sofreu. Algumas pessoas ficam irreconhecíveis, outras sofrem a ação do tempo, mas você consegue identificar que é ela, né? Outras não. Tamanha a modificação que elas sofrem. O perispírito, ele é muito mais plástico, né? E sujeito à ação do pensamento do que o corpo. E ele se expande. Quanto mais o espírito ele vai adquirindo uma certa capacidade de dominar, né, essa matéria fluídica, que é o perispírito, mais nós mais o perispírito vai se expandindo cada vez mais ao infinito, né? E o pensamento, ele nos leva, né, aonde nós desejarmos ir. Então, nós vamos nos relacionar com espíritos desencarnados, mas também com encarnados, não é? Às vezes, um encarnado pode ser visto, se tornar tangível. Nós temos esse exemplo, Eurípides Barçanufo, né, o maior exemplo que nós temos dessa bicorporeidade aí, né, de um perispírito que se expande, mas que também leva junto com ele alguns elementos do corpo, duplo etérico. Então, olha, mas não é qualquer espírito, né? Tem que ser um espírito já com certo grau de maturidade para poder realizar todos esses feitos. Mas o Eurípides Barçanufo, ele era visível, tangível, ele fazia parto à distância, né? Olha que coisa incrível. Ele conseguia elevar elementos do corpo, que é o duplo etérico, ia junto. E aí ele ficava tangível. Os alunos dele viam, às vezes, quando ele começava a desdobrar, né? São propriedades que nós vamos entendendo ao longo do tempo, né, através da ciência espírita. Então, é isso, né? Então, pela sua expansão, né, o perispírito põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como o dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito, pelas mesmas vias, e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Hoje mesmo nós passamos o dia juntos, eu, a Rosa, Emílio, Camila, Jaciene. Então, nós estávamos falando dessa questão, né, do ambiente, onde que nós vamos colocar os nossos pés, que nós temos que ter cuidado mesmo, inclusive com os ambientes que nós possibilitamos às pessoas, né, interagirem, né? Então, por exemplo, na casa espírita, sempre criar um ambiente de paz, de recolhimento, de meditação. Nós procuramos sempre fazer de alegria, né? Uma alegria saudável. Aquela alegria
dos discípulos de Jesus, né, quando estavam com ele, os fariseus, os saduceus perguntavam a Jesus por que os discípulos eram tão alegres, viviam brincando e rindo, e Jesus então dizia que é porque eles estavam na presença do noivo, né? Jesus é como se fosse o que é um noivo, senão um grande amor da vida da gente. Então, na presença de um noivo, a noiva fica muito feliz, né? Então, ele estava dizendo isso, que essa alegria deles decorria dessa presença de Jesus. E então, nos templos religiosos, nós devemos encontrar esse ambiente de muita harmonia, né, de muita alegria, uma alegria saudável, não é? E eu fico pensando, às vezes, né, que também quando nós, assim como o perispírito se expande para fora do corpo, a casa espírita, ela se expande para fora dos seus muros e das suas paredes através dos seus membros, das pessoas que compõem aquela casa espírita. Então, onde está um espírita, né, deve estar a mensagem do Evangelho, como ele deva ser vivido. Então, que ambientes nós possibilitamos às pessoas fora do centro espírita? Tem um texto do Emmanuel, né, que nós somos mensagens vivas. Nós somos as verdadeiras mensagens da doutrina espírita. E Paulo também fala isso, somos cartas vivas, né? E, então, às vezes nós vemos uma certa incoerência, não é? Nisso tudo. Mas, enfim, né? Então, o ambiente onde nós vamos, onde colocamos os nossos pés, porque quando nós estudamos sobre a mediunidade, do ponto de vista orgânico, nós vemos que nós temos um polo mediúnico, telúrico, que nós chamamos, né? Essa relação com a biosfera, essa relação com a Mãe Terra, né? E então, os nossos pés, eles captam essa energia mais densa, essa energia de saúde, mas também energia de doença, através dos nossos pés, e isso vai para todo o nosso organismo. Então, por isso que as nossas avós, olha onde você coloca seus pés, né? Onde nós colocamos nossos pés. Por quê, né? Eu lembro de um irmão meu, né? Que ele lá em Porto Velho, no carnaval, né? Tem uma banda lá, chama Banda do Vai Quem Quer. E ele, então, queria ir ver essa banda. Isso a gente era solteira, né? E eu falei, olha, acho que você não devia ir, né? Porque é um ambiente inadequado, assim, para nós, né? Ao longo de todo o nosso tempo, como espíritas, nós vamos sutilizando, né? O nosso perispírito, ele vai ficando mais sutil, então, nós vamos também abrindo o nosso canal mediúnico, nós vamos ficando mais suscetível às influências do meio onde estamos. E então, você vai ver a banda, quer dizer, que ambiente é esse, né? Nós nem temos noção, ideia, mas sabemos já, porque temos os livros, né? Nós temos Loucura e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, que fala sobre um carnaval, né? Inclusive o que significa a palavra carnaval, né? A carne nada vale. Então, são dias de loucura. E eu falei, e aí você vai lá? Ah, não, eu vou, só quero ver, só quero apreciar. Falei, cuidado, porque você vai chegar lá, não faz parte daquele meio, será facilmente reconhecido. Então, cuidado, né? Mas ele foi. E aí jogaram pimenta no olho dele, né? Ele chegou, sempre conta essa história. Ele tinha tem, né, o olho muito azul, estava
Coitado, meu irmão. Mas, então, o ambiente onde nós vamos, mas eu penso que a nossa maior responsabilidade é o ambiente que nós criamos no nosso entorno. Então, se nós somos líderes espíritas, nós temos que pensar muito bem, né? Tipo de ambiente que nós vamos criando, não é? Tem um livro do André Luiz, do Valdo Vieira, pelo Valdo Vieira, Espírito André Luiz, mas o médium é o Valdo Vieira, chama-se Conduta Espírita. E lá, ele fala de comportamento na sociedade, né? Fala, por exemplo, inclusive, dos meios de arrecadação de fundos para os centros espíritas, né? Cuidado que nós temos que ter com os eventos que nós vamos fazendo, para que não haja incoerência, né? Porque é um mundo muito sutil, de energias muito puras. O médium, ele trabalha com energias sagradas. Então, cuidado, né? Às vezes as pessoas têm são tão cheias de pudor para algumas coisas, tão cheias de exigências, às vezes na casa espírita, né? Mas, para outras coisas, são meio incoerentes, né? Então, ele diz assim, ó, desde que estes se modificam pela projeção dos pensamentos do espírito, seu invólucro perispirítico, que é parte constituinte do seu ser e que recebe de modo direto e permanente a impressão de seus pensamentos, há de ainda mais guardar a de suas qualidades boas ou más. Então, o pensamento, ele vai atuando no corpo, né? Então, o corpo vai recebendo aquelas influências do pensamento e vai se modificando. E também, lógico, a influência do desgaste, né? Mas o perispírito também. Tem também um livro, acho que é da Ivone Pereira, se não me engano, de uma jovem que ela é muito bela, mas quando ela dorme, o perispírito dela é de uma bruxa má, né? Porque é assim que ela se enxerga, e é assim que ela emite as suas vibrações, né? Então, o perispírito é muito plástico, e aí ele vai. Por isso que no mundo espiritual nós não vamos conseguir mentir, porque a nossa projeção vai dizer se as nossas qualidades são boas ou más, e nós vamos ter uma forma, tem espíritos que assumem, inclusive, formas de animais, né? É o fenômeno da zoantropia, né? E alguns, forma de lobo, licantropia, né? Assume formas de lobos e de outros animais, não é? Porque eles viveram como animais, né? Então o perispírito assume essa forma. Os fluidos viciados pelos eflúvios dos maus espíritos podem depurar-se pelo afastamento desses. Então, por isso, cuidado com o ambiente, né? Porque aí os maus espíritos que estão no ambiente que a gente vai, eles passam a emitir, né, fluidos viciados. Aquilo vai impregnando o ambiente e nós vamos absorvendo isso, né? Então, quando eles se afastam, né? Então, ele diz assim, ó, então, os eflúvios dos maus espíritos podem depurar-se pelo afastamento destes, cujos perispíritos, porém, serão sempre os mesmos, enquanto o espírito não se modificar por si próprio.
né? Então, há pessoas que se aproximam de nós e elas transmitem energias de alegria, de paz, né, de tranquilidade, e outras não. E isso é a emanação dos seus fluidos. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta, quanto, por sua expansão e sua irradiação, o perispírito com eles se confunde. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar, saudável. Se são maus, a impressão é penosa. Então, também existem locais que nós vamos, hoje nós estávamos falando sobre isso, né? Determinadas, assim, às vezes você vai numa região que tem uma história, né? Às vezes uma história dolorosa, aquilo fica impregnado, né? Chama-se psicometria, fica impregnado em tudo que está por ali. Em cada tijolinho, em cada pedra, a história do local fica ali marcada. E isso pode trazer uma impressão penosa, não é? Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. Então, quando nós ficamos muito tempo expostos a esses eflúvios maus, né? Então, aí no caso, por exemplo, das obsessões, a pessoa pode ficar doente. Não é outra causa de certas enfermidades. Aliás, a grande maioria das nossas enfermidades, elas têm essa origem espiritual, né? Os meios onde superabundam os maus espíritos são, pois, impregnados de maus fluidos, que o encarnado absorve pelos poros perispiríticos, como absorve pelos poros do corpo os miasmas pestilenciais. Então, como nós absorvemos vírus, bactérias, pelos poros do corpo, pelos poros do perispírito, nós, então, também absorvemos esses eflúvios negativos e há uma correspondência. Então, o que ocorre? Quando nós baixamos o teor vibratório do nosso perispírito, né, ele começa a absorver esses fluidos muito pestilenciais também, e isso é transmitido para o corpo, e por uma questão de afinidade magnética, nós vamos absorver bactérias, vírus, vibriões, que vão nos trazer doença. Por isso, tem vírus no ar, nem todos se contaminam. E nem todos que se contaminam ficam tão maus quanto outros. Então, é essa lei, né? É uma lei de Deus, a qual todos nós estamos sujeitos, e ninguém foge da lei, né? Então, eu acho que nós podemos parar de ler, mas podemos continuar conversando um pouquinho ainda sobre essa questão do perispírito. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Ou não? Por exemplo, com respeito à Covid, né? Teve gente que teve e morreu. Teve gente que teve, ficou mal e sobreviveu. E teve pessoas que não tiveram. Sim, exatamente. Como tem pelo ar hoje, a gente sai por aí, está cheio de vírus e bactérias.
O que é que nós vamos, Exatamente. o que o nosso organismo vai absorver? Aquilo que nós estejamos em sintonia. É isso que vai acontecer, né? Exatamente. Você podia, inclusive, falar da sua experiência lá, que você teve em Pompeia, não foi? Foi. Fui visitar Pompeia e assim, tinha bastante gente assim, caminhando, e eu fui caminhando ali e me senti transportada para aquele lugar, assim como se eu tivesse vivido numa época semelhante, porque lá até as árvores transmitem a ideia de horror, de morte, de sofrimento, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas não perceberam que a coisa era tão grave. Muitos fugiram, mas eu não sei a quantidade de pessoas que morreram, mas lá a gente via que tinha assim, uma vida normal. Lá, aquelas avenidas abertas, assim, né, que foi feita escavação e descobriu a cidade. As avenidas abertas tinha açougue, tinha padaria. Agora, uma coisa que eu percebi é que tinha muitas pinturas nas paredes de assuntos pornográficos, assuntos inferiores, desenhos descrevendo situações inferiores ligadas à sexualidade. Então, eu acho que aquilo ali fez parte de uma limpeza, porque o pessoal, igual se falou a respeito de carnaval, o pessoal estava naquela faixa vibratória inferior. Então, o vulcão entrou em erupção, as larvas desceram ladeira abaixo e cobriram a cidade. Porque existem duas formas de limpeza, através da água e do fogo, né? Então, a gente vê, por exemplo, quando tem uma tempestade, a tempestade vem e sai varrendo, arrancando árvore, arrancando telhado, e sai limpando, e sai destruindo. Quando é no dia seguinte, fica os destroços, mas o céu abre azul. Então, a gente sente que foi feita uma limpeza. Da mesma forma, lá foi desse jeito. Só que a energia permanece no lugar. Você paga para entrar, para ver as ruínas. Eu não consegui ficar mais do que 2 horas, assim mesmo, porque eu fiz uma caminhada e eu queria voltar para o lugar de origem, de onde eu tinha entrado, e foi aquela demora, sabe? E foi aquela coisa, eu senti assim, não tenho vontade de voltar. Tal é a energia que ainda permanece no lugar. Sim. Pois é. Então, para você ver, né? É a psicometria que fica ali, né? Psicometria. Fica aquela história impregnada em tudo. Então, é assim, né? As nossas conversas, as conversas que a gente tem, ficam gravadas em nós, os livros que nós lemos, né? E os ambientes que frequentamos, não tem como, fica ali. E aí nós Filme que vamos... você assiste na televisão, né? Filme de ação, filme de guerra, filme de violência, né? Sim, A gente, por exatamente. exemplo, que tem mediunidade e assiste um filme de terror, a entidade faz junto de nós. Sim, é incrível. É isso aí. Então, eu acho que a gente tem, sabedouros disso tudo, né? Nós temos que começar a selecionar mesmo. Exatamente. Selecionar, fazer uma seleção e tal, cuidar das nossas conversas, enfim, né? Fazer essa seleção, porque tem coisas que é muito difícil para a gente mesmo, não é fácil, mas aquilo que a gente puder ir tirando, né? Vamos tirando, né?
Então, é isso. Acho que nós podemos caminhar para o encerramento. Eu vou pedir para o Eliseu fazer a oração final. Pode ser, Eliseu? Pode Então, faz sim. a oração para nós. Ok.